Fala galera do YouTube, eu sou Luanjos e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para esse canal. E no vídeo de hoje eu quero fazer aqui a indicação de um livro muito top. Esse livro é O Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Um tema bem contraditório, porque o que a gente entende é que a gente ou é cristão ou é ateu. E justamente porque esse tema é um tema bem chamativo, uma amiga minha comprou ele e me emprestou. E eu prometi para ela que eu faria um vídeo sobre esse livro, porque eu gostei muito desse tema. E quando eu li o livro, eu realmente fiquei muito apaixonada. Então eu quero aqui agradecer a minha amiga Aline Cristina, minha amiga de caminhada, minha amiga de troca de bíblias, de troca de livros. Agradeço a Deus pela sua vida. Muito obrigada por ter emprestado tanto tempo esse livro para mim. E ó, essa semana eu devolvo para você. Beijo! Dá para ser cristão e ser ateu? Logo de cara o autor vai usar Tito capítulo 1, versículo 16, que diz: porque eles alegam que conhecem a Deus, mas negam por suas atitudes. O livro possui 12 capítulos, onde o autor vai falar do cotidiano do cristão ateu, coisas que acontecem no dia a dia com muita simplicidade. E um dos capítulos que me chamou muita atenção, o título é Crendo em Deus, mas não crendo no poder da oração. Quando eu li a primeira vez eu pensei, não é possível. Dá pra gente acreditar, ou pelo menos dizer que acredita em Deus e não acreditar no poder da oração? Uma vez que em Mateus capítulo 6, Jesus vai dar uma oração modelo para que nós venhamos aprender a orar. Mateus capítulo 7, Jesus vai falar, pedi e dá-se-vos-á. Buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Jesus está dizendo, se você pedir, você consegue. Se você buscar, você encontra. Se você bater na porta, a porta vai se abrir para você. Como é que a gente pode ser cristão, ou pelo menos dizer que é cristão, e não acreditar em oração? É quando ele vai falar do cristão ateu, e ele vai usar uma história verídica para dizer sobre isso. Ele vai falar da história de um bar e de uma igreja. O bar estava incomodando a igreja, o pastor reúne os irmãos, entram no período de oração e faz uma campanha para o bar se fechar. Semanas depois, um raio cai naquele bar e o bar ele é obrigatório a fechar. Quando o proprietário do bar descobre que houve uma campanha de oração para que o bar dele fosse fechado, ele entra na justiça contra aquele pastor. Diante do juiz, a defesa e a acusação. O dono do bar afirmando que a oração da igreja fechou o bar dele. Do outro lado, o pastor dizendo, não foi não. Nós oramos, mas nunca acreditamos que Deus faria alguma coisa. Gente, isso é muito louco. Vale muito a reflexão. E vamos ser sinceros, não sejamos hipócritas. Quantas vezes dobramos o nosso joelho, pedimos ao Senhor alguma coisa e já levantamos pensando, não vai acontecer. Gente, esse livro é muito bom, me fez pensar muito na minha caminhada e em quantas vezes eu levantei uma oração e pensei, eu até orei, mas não vai dar certo. Deus não vai dizer sim para todas as nossas orações, porque o não de Deus também é vitória para nós, mas a gente precisa ter fé, porque a caminhada do cristão, ela precisa ser uma caminhada de fé. Outro capítulo também que me chamou a atenção é um capítulo que diz assim, quando você crê em Deus, mas se acha incapaz de mudar. São pessoas que alegam que acreditam em Deus, mas que não acreditam que Deus é poderoso para mudar a vida delas. Mas tem um capítulo também que eu achei top demais, que diz, quando você crê em Deus, mas vive preocupado. Gente, a preocupação, a ansiedade é o mal do século. Dá pra gente não viver preocupado? Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li no capítulo, mas a gente precisa dar um voto de confiança para o Senhor. A gente não pode nunca esquecer que Deus ele é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que nós pedimos. A gente vive preocupado porque, infelizmente, está na natureza humana a preocupação. Mas a Bíblia ela já condena essa prática. Ela diz em Mateus, não vos preocupeis com o amanhã. Deus está cuidando. A gente precisa colocar os nossos olhos em Cristo, botar o nosso foco em Cristo. Esse livro me trouxe muitas reflexões sobre a vida e é muito interessante que você leia esse livro e coloque tudo para o seu dia a dia, não nunca apontando para o outro, mas sempre olhando para você, olhando para ver se você, dentro de você tem um cristão que é ateu. Porque são coisas que acontecem no dia a dia que a gente não vai se dar conta,
que a gente às vezes está tão acostumado a viver, como por exemplo a preocupação, o que eu vou fazer amanhã, como é que vai ficar a vida após essa pandemia, como é que vai ser sem um emprego, ou como é que vai ser com o fulano que agora está adoecido, que está doente. A gente se preocupa de forma desnecessária, porque a Bíblia diz: os lírios do campo não trabalham, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão lindamente como o lírio do campo. Então, esse livro aqui é uma indicação que eu dou para você, e eu quero finalizar esse vídeo, porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande. O resumo desse livro é um aprendizado muito grande. Há uma diferença entre acreditar e conhecer. Acreditar, basta a gente ouvir falar. Agora, para conhecer, tem que andar junto. Inclusive, o autor vai falar de um lendário jogador de futebol, que ele sabia tudo sobre o rapaz. Ele colecionava cartões, ele conhecia os recordes, ele sabia o nome, mas ele não andava junto para conhecer aquele jogador no seu dia a dia. E tem muita gente que está colecionando o que Deus está fazendo na vida do outro, está colecionando o que ouve de Deus, mas conhecer e ter uma experiência com Deus são pouquíssimos. No dia a dia, há pouquíssimos que se entregam verdadeiramente para conhecer quem Ele é. E é por isso que você vai ver muitos cristãos capengando na sua vida de oração, na sua vida cristã. Porque elas ouvem falar, elas acreditam que Ele existe, mas elas não conhecem. E é por isso que elas vão duvidar da mudança de vida de alguém, elas vão duvidar da justiça de Deus, elas vão duvidar do poder da oração, porque elas não conhecem o Deus vivo que está sentado sobre o trono. Eu espero que você tenha gostado. Esse é um pequeno resumo desse livro. Como eu falei aqui, ele aborda alguns assuntos muito pertinentes à nossa vida cristã. E eu indico para você, ele é um livro bem baratinho, tá entre 25 e 30 reais, se eu não me engano, O Cristão Ateu. Aqui está o nome do autor. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou Lu Anjos, eu fico por aqui. Curta, compartilha, espalha para geral, se inscreva nesse canal e quer uma dica? Não seja um cristão ateu. Beijo para você.